E aí eu vou encaixar uma outra pergunta. Assim, dentro do que tu vê, assim, qual é que seriam as 3 principais habilidades hoje de um empresário de sucesso? O que que tu vê assim, eu peguei esse cara aqui, eu ajudei ele, mas ele tinha isso, 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 ou a quantidade que tu entender de habilidades que precisa, assim, para um empresário ser de sucesso, que eu vou dizer, vai me dizer que é uma. Cara, se tu souber fazer isso aqui, o resto a gente resolve. Uhum. Isso e aquilo tu resolve. O que que tu vê, assim, que é o cara desponta? Assim, isso aqui, tu tendo isso aqui é o melhor que tem. Tá. Vou focar em 3, já que Ótimo. essa foi a provocação. Primeiro, visão. Primeira competência, ele precisa ter visão. Visão, ela é criada a partir do nível de ambição dele. Olha como uma coisa encaixa na outra, tá? A minha empresa, ela precisa existir baseada na visão que eu tenho para ela. Qual é a visão que eu tenho para essa empresa? Essa visão, geralmente, ela representa meu nível de ambição. E o meu nível de ambição vai se dar pela minha referência. Se a minha referência são empresários médios, a tendência é que a minha visão de empresa vá até aquela média ali. Como que eu faço, Ney, para que a minha empresa cresça, já que você trouxe o empresário de sucesso? É empresário de sucesso? Então, empresário de sucesso tem que ter como referência outros empresários de sucesso. Qual é a diferença do pequeno varejista para o grande varejista? Ambição. Ambição. Um joga para pagar as contas, o outro joga para dominar o mercado. Essa é a diferença deles. Primeiro ponto, visão. Segundo ponto, precisa entender de pessoas. Inevitavelmente. Precisa entender de pessoas. Entender de pessoas diferentes, que trabalham com drives diferentes, comportamentos diferentes, com experiências diferentes. Por quê? Porque nessa jornada de construção do negócio dele, ele inevitavelmente vai precisar desenvolver líderes. E ele precisa entender que o líder não é o que vendeu melhor ou que vendeu mais. Líder é aquele que tem aptidão para lidar com pessoas, inspirando, motivando e desenvolvendo pessoas. Porque o que faz muitas vezes ele sair do operacional e ter que voltar para o operacional de novo? Que ele vai pegar e vai elevar alguém a um nível de liderança pelo mérito da conquista no operacional. E eu Que vou é a voltar. venda daqui a pouco, né? Basicamente, geralmente a venda. O meu melhor vendedor ou o cara que passou pelas piores dificuldades comigo. Não, esse cara está 2 anos comigo. Ele viu o que aconteceu na empresa 2 anos atrás, então agora eu vou dar como honra para ele um posto de líder. Poxa, ele pode ser leal, ele pode ser fiel, ele pode ser muito bom na operação. Mas quem disse que ele sabe liderar e desenvolver outras pessoas? Então, segunda competência, pessoas. Entender de gente. Precisa entender de gente. Precisa entender de perfil comportamental. Precisa entender de experiências humanas fundamentais. São coisas básicas aí de uma base de desenvolvimento humano. E o terceiro elemento, inteligência emocional. Inteligência emocional não romântico. Inteligência emocional é autodomínio. Eu entender, cara, por que eu estou com medo de comprar essa empresa? Ou por que eu estou com medo de vender minha empresa? Ou, cara, por que eu estou com dificuldade de delegar? Vamos pegar uma coisa bem simples, de delegar na minha empresa. Por que eu estou com essa dificuldade? Onde é que está a base disso? Eu preciso me entender. Porque se eu tenho alguém preparado, se eu tenho o processo desenvolvido, eu tenho a tarefa bem elencada e eu tenho uma pessoa competente aqui, por que eu não delego para ela e saio dessa operação? Eu tenho problema de confiança em geral, tá? Em geral, eu tenho problema de confiar nas pessoas. Esse problema de confiar nas pessoas não tem a ver com a empresa, tem a ver com as minhas experiências de passado. Eu preciso resolver isso comigo. Então, o fator emocional do empresário determina o resultado dele. E o resultado do empresário é o resultado da sua empresa, porque olha só que doido isso. Eu falo isso logo no início. Nós temos um treinamento na Febracis chamado BHP, Business High Performance. Inclusive, vai ter uma edição agora de 1º a 4 de abril, eu vou ministrar essa edição. E eu geralmente começo esse treinamento falando assim: qual é o teto do crescimento da tua empresa? Não, não tem teto, não tem teto. Não, minha empresa pode chegar onde ela quiser. Não, que isso e aquilo. Eu digo, ótimo. Bota o pé no chão. Qual é o teto de crescimento da tua empresa? Aí eles ficam tentando achar lá N formas. Eu vou dizer assim, ó, o teto de crescimento da tua empresa é a tua mentalidade. Porque a tua empresa jamais vai adiante da tua mentalidade, a não ser que você saia de dentro dela. Não tem como. Eu não consigo desenvolver uma empresa se a minha mentalidade como empresário só me permite chegar até aqui. Eu não tenho. Ninguém vai ser maior do que eu na escala abaixo e tolerar ficar no meu time se eu não desenvolver a minha mentalidade.